Sabe aquela insegurança que parece que nunca vai embora? Você já entende, já fez terapia, já trabalhou emocional, mas parece que ela sempre volta. E aí você começa a pensar o que tem de errado comigo. No vídeo de hoje eu quero te explicar por que essa insegurança volta mesmo quando a gente já tem consciência. Se esse conteúdo ressoa pra ti, fica aqui comigo, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal. E vamos lá. Pra gente entender isso, é preciso que a gente saiba que a insegurança ela não fica apenas em um lugar. Ela se organiza em 3 níveis diferentes dentro de nós. O primeiro nível, que é mais fácil da gente reconhecer, é no nível emocional. E ainda assim, às vezes é desafiador. A gente começa a sentir ali um desconforto, uma sensação de ter alguma coisa acontecendo, não sei muito bem. A gente precisa parar um pouquinho e observar, nomear essa emoção que tá vindo. E aí a gente percebe, nossa, estou me sentindo insegura. Estou com um sentimento de medo, estou com um sentimento de dúvida, estou com uma sensação de não ser suficiente. Tudo isso a gente consegue perceber através das sensações, das emoções. Muitas vezes a gente sente no nosso coração, a gente sente no nosso estômago, a gente sente aquele peso que vem dessa emoção. O segundo nível é o nível mental. Os pensamentos que vêm junto nesses momentos. Um pensamento de será que eu sou suficiente? Será que a outra pessoa vai me valorizar? Será que eu dou conta? Será realmente que eu consigo fazer isso? Até pensamentos que a gente não conecta tanto com a insegurança, mas de repente assim, isso não é pra mim. Será que não é mais fácil eu me contentar com as coisas como elas estão? Tudo isso, quando a gente vai entendendo, investigando, a gente percebe que é fruto dessa insegurança que nos conta que nós somos tão pequenininhas perante o nosso sonho, perante a outra pessoa, perante a vida, e que é apenas uma ilusão da nossa mente. Fruto de feridas, fruto de situações que a gente viveu no passado. Isso, quem já tá nesse caminho entendendo essas emoções, já sabe. Eu sei que esses pensamentos são apenas pensamentos. Eu consigo não me identificar com eles. Eu consigo olhar eles de fora. Eu consigo olhar para essas emoções também de fora. Eu consigo não me identificar com elas. Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer para que essa emoção não nos domine. Porque enquanto a gente não percebe, a emoção nos domina. E aí é muito comum que a gente diga eu sou insegura, em vez de eu estou. E isso muda tudo. Essa simples mudança de palavra muda tudo. Pode ser que eu esteja insegura há muito tempo, mas é um estado, não é uma definição de quem eu sou. Então, até esse segundo nível, muitas mulheres já conseguem fazer dar esse passinho para trás. Eu até brinco assim com quem eu atendo que realmente às vezes a gente precisa levantar, ficar de pé e dar um passo para trás, como esse comando de eu vou olhar de fora, eu não vou me definir por esses pensamentos, não vou me definir por essas emoções. Eu vou dar esse passinho para trás para perceber de fora aquela emoção, aquele pensamento que está vindo, porque assim eu consigo escolher o que eu mantenho na minha mente, o que eu mantenho nas minhas emoções e o que eu escolho olhar para aquilo e entender que é um pedacinho meu que precisa de cura, que é a minha criança interior que precisa de cura para acolher e transformar. Só que existe esse terceiro nível, e é esse terceiro nível que muitas vezes pega essas mulheres que já estão conscientes, porque elas já conseguem dar esse passinho para trás, perceber a insegurança e elas se questionam, mas por que que ela volta? Por que que eu já sabendo que ela existe e eu já conseguindo olhar de fora, por que que ela ainda vem? E é esse terceiro nível que a gente precisa considerar. A gente falou do primeiro, que são as emoções, o segundo, a nossa mente, e o terceiro, qual será que é? É o nosso corpo. O nosso corpo físico. Eu até trouxe um livro que é O Despertar do Tigre. E ele fala sobre o processo que acontece quando a gente vive algumas situações de trauma. E às vezes a gente condiciona trauma a situações mais, digamos assim, intensas, grandes traumas. Mas, entre aspas, pequenas situações também podem ser trauma. Eu senti que eu não fui aceita, eu senti que eu fui rejeitada, eu senti que eu não recebi atenção, eu senti que eu precisava me moldar para receber essa atenção, eu senti que tinha uma competição dentro de casa e eu precisei me anular. Tudo isso são situações de trauma. Trauma é um impacto que a gente sentiu. E a gente não sente só no emocional.
o nosso corpo registra, porque existe uma descarga energética que acontece no nosso corpo, que é uma descarga de luta ou fuga. E toda essa descarga, muitas vezes ela não é liberada. Então ela fica dentro do nosso corpo, em cada célula do nosso corpo, e aquilo fica armazenado dentro de nós. Então é como se o nosso corpo tivesse absorvido e entendido, aprendido a viver dentro daquele estado de alerta, dentro daquele estado de se proteger, que esse é o estado da insegurança. Eu preciso me proteger, eu preciso estar em alerta. Imagina um grande baú, onde tem muitas coisas guardadas ali. Tem coisas que tu quer manter e tem coisas que tu não quer mais manter. Esse é o nosso corpo. Para que a gente realmente libere uma emoção que está desafiadora, a gente precisa também trabalhar essa liberação no nosso corpo físico. Isso tira da nossa mente aquela ideia de eu sou errada por estar sentindo isso, por que eu ainda não resolvi. Isso tira do nosso campo. A gente começa a entender que depois de compreender que temos aquela emoção, aquela insegurança que está nos acompanhando, que tem esses pensamentos que são frutos daquela emoção, temos também isso registrado no nosso corpo. E que não é nenhum retrocesso voltar a sentir aquela insegurança. É apenas o nosso corpo reagindo a algo que se apresenta e que é parecido com aquilo que aconteceu no passado ou com aquilo que a gente sentiu no passado. E para a gente resolver no nível do corpo é diferente de como a gente resolve no nível emocional e no nível mental. Nosso corpo precisa da experiência, ele precisa do movimento. O que ajuda muito são movimentos conscientes. Ah, Fê, eu já faço academia, eu já faço dança, eu já faço. Mas você faz de uma forma consciente? Você faz já sabendo dessa informação que eu estou te trazendo? Isso muda tudo. Porque a gente traz uma intenção para aquele movimento. Então, práticas como yoga, dança, corrida, quando a gente faz de uma forma consciente, isso ajuda a canalizar aquela energia, aquela emoção que está latente ali no nosso corpo. Nossa, eu estou num processo de liberar essa insegurança, liberar esse medo. Então eu vou pegar esse exercício que eu faço todos os dias e eu vou intencionar. Hoje eu intenciono liberar a insegurança através do yoga. E vai percebendo as sensações que você sente ao fazer essa prática. Eu escolho liberar a minha insegurança através da dança. Então eu vou percebendo o que eu vou sentindo conforme eu vou fazendo os movimentos. E o mais importante quando a insegurança surgir é a gente não criar punições. A gente não entrar naqueles pensamentos de eu não deveria estar sentindo isso, porque eu tô sentindo isso, o que tem de errado comigo, porque isso gera mais tensão para o nosso corpo. Se a insegurança registrou no nosso corpo através de uma situação de tensão, não é com mais uma situação de tensão que eu vou solucionar. É com o contrário. Qual é o contrário? A gentileza. Então, um conselho prático, quando você se perceber nessa situação que a insegurança pulou dentro de ti, se mostrou para ti, e você perceber que os teus pensamentos já estão indo por aquele lado, assim, de porque eu tô sentindo isso, eu não deveria estar sentindo isso, para tudo, respira conscientemente, porque a respiração consciente ativa dentro de nós um estado de presença, de tranquilidade, regula, ajuda a regular o nosso metabolismo, ajuda a regular todo o nosso organismo. E a partir disso, diz o seguinte: insegurança, eu vejo você. Por que dizer isso? Porque quando a gente vê, a gente tira da sombra. E a gente só pode curar aquilo que a gente tira da sombra. Então a primeira frase é: insegurança, eu vejo você. Depois você diz: você já foi um lugar familiar para mim. Então você reconhece que por tanto tempo ela te protegeu. Porque essa é a verdade. Foi uma forma de proteção, de fuga ou de ataque que o nosso corpo entende como estou me protegendo. Inclusive, nesse livro, ele nos lembra que esse sistema de luta ou fuga, ele vem lá do nosso mais primitivo, daquele estado onde se tem um animal que está vindo na minha direção, ou eu preciso ativar um sistema de luta ou fuga. Então aquela insegurança que tanto nos incomoda, ela já foi uma proteção. A forma possível que o nosso corpo encontrou, a nossa criança encontrou,
para se proteger, se escondendo do que ela entendeu que era perigoso. Por isso a segunda frase é: você já foi um lugar familiar para o meu corpo. E por último, você diz: mas agora são outros tempos. Isso traz para o presente, lembra o corpo de que ele não está lá no passado. Ele está no hoje. Aí que mora a transformação. E você pode até finalizar dizendo: hoje eu me permito me sentir segura. E se você identifica que essa insegurança vem da tua infância, você também pode dizer: minha criança, agora eu tô aqui. Essas primeiras 3 frases e essas 2 extras são valiosas para realmente essa insegurança que continua acompanhando não te atravesse mais, não te domine mais. E aos pouquinhos ela vai se dissolvendo, até o ponto que você chega num momento da sua vida e lembra: nossa, eu já não me sinto mais daquela forma. Então fica esse exercício desse vídeo de você anotar essas frases e levar elas para o teu dia a dia. E todos os dias, quando vier aquela insegurança, repete até o momento que você sente assim: não preciso mais. Hoje eu percebo que isso já é algo tranquilo para mim. Gravem isso. Curar a insegurança não é se forçar a ser mais autoconfiante, mas é ensinar o corpo que hoje existe mais suporte. Se esse vídeo fez sentido para ti, deixa um comentário ou salva ele para voltar sempre que sentir necessidade. Eu fico por aqui, mas até o nosso próximo vídeo.